Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você e renove no seu coração a alegria de ouvir a palavra de Deus, que é uma palavra de vida eterna. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles o que o profeta disse, o profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nossas vidas e realize em nós o que ela está nos anunciando. Veja que hoje o Senhor nos chama a atenção sobre como nós estamos ouvindo a palavra dele. Veja que o Senhor diz, muitos que ouvem sem verdadeiramente escutar essa palavra. Veja que o Senhor nos alerta para esse risco da surdez espiritual. E quando Jesus chama a atenção daquelas pessoas que ouviam sem entender, e eram... Por quê? Porque tinham o coração endurecido. Como é que está o meu coração, o seu coração? Quantas vezes nós deixamos o nosso coração endurecer pela preguiça, endurecer o excesso de cuidado com as coisas? E quantas vezes nós olhamos as coisas e não vemos como Deus quer revelar para nós? Quantas vezes nós temos ouvido, mas não escutamos e nem compreendemos o que Deus quer? E que assim o Senhor não nos permita a conversão. O Senhor deseja que nós nos convertamos, mas é preciso ouvi-lo e compreendê-lo. Para isso é preciso a nossa oração diária ser verdadeiramente cuidadosa, porque o Senhor deseja que nós possamos ser felizes por ver os sinais de Deus na nossa vida, por perceber que Deus está nos anunciando por meio do seu próprio Filho Jesus. E o seu Filho Jesus é que nos educa, tanto para ouvir quanto para obedecer. Que o Deus Todo-Poderoso nos conceda essa graça de viver a nossa fé segundo aquilo que Deus propõe para mim e para você. Como Charles Malcluf e esse presbítero que soube ouvir e obedecer a Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre de toda surdez espiritual e nos faça ouvir e obedecer a palavra de vida eterna. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.